Ser indígena hoje. Hoje nós vamos terminar o nosso capítulo 7, Saberes e Religiões Pré-Colombianos. A desestruturação das culturas Marajoara e Tapajós, causada pelos colonizadores, não significou o fim das culturas indígenas. Ainda hoje, existem sociedades que lutam pela preservação de seus valores e pelo direito de viver nas terras de seus antepassados. A atual Constituição brasileira, de 1988, reconhece o direito de os indígenas terem suas terras demarcadas. Existem atualmente mais de 700 terras indígenas no país. Parte delas já foram oficializadas pelo governo. Outras encontram-se em processo de reconhecimento. Nesses locais, as sociedades indígenas podem se organizar de acordo com suas crenças e costumes, mantendo tradições, rituais e práticas cotidianas. Isso não significa que elas não se encontrem inteiramente protegidas. Apesar do reconhecimento das terras indígenas, agricultores ou pessoas ligadas à exploração de metais preciosos tentam ocupar essas terras para explorá-las economicamente. As transformações ambientais também ameaçam os modos de vida das sociedades indígenas, já que inviabilizam atividades necessárias à sobrevivência dessas comunidades. As populações indígenas vivem na luta pela sobrevivência e manutenção de sua cultura. Atualmente, muitas comunidades indígenas estabelecem contato com povos não indígenas. Não é raro que os indígenas utilizem aparelhos celulares, internet e televisores. Isso não significa que se tornaram menos indígenas, já que o que define um povo são os vínculos de sua identidade. Por isso, o critério central para se definir grupos sociais como povos indígenas é o autorreconhecimento que eles têm.
As crenças incas. Os incas tinham uma religião politeísta. Para eles, o universo foi criado por uma divindade chamada Viracocha, que emergiu do lago Titicaca e iniciou a criação do mundo. A primeira geração de pessoas criadas por essa divindade era composta de gigantes, mas estes foram destruídos. Viracocha recriou os humanos em tamanho reduzido, formando a primeira geração do povo inca. No início, os incas não tinham um território definido e seguiam apenas o Deus Supremo. Este os levou até Cusco, que se tornaria o centro do Império Inca. Essa divindade criou outras divindades responsáveis pela manutenção da ordem do mundo. As mais importantes eram Inti, o deus que representava o sol, Ilapa, o deus do trovão e da chuva, Mamaquila, a deusa da lua. Essas divindades estavam associadas com as atividades agrícolas e a fertilidade. Existiam outras divindades, como Pachamama, a deusa da terra, Mamacocha, a deusa do mar. A primeira estava associada à agricultura e a segunda à pesca. E elas exerciam um papel importante na alimentação dos incas. Para organizar os cultos religiosos, os incas criaram 2 calendários. O primeiro era um calendário solar, dividido em aproximadamente 365 dias, utilizado para a organização do trabalho agrícola. O segundo era um calendário lunar, dividido em 328 dias. Os incas acreditavam na existência de entidades espirituais chamadas huacas, que tinham importância no cotidiano e no culto dos ancestrais. Os incas também acreditavam na necessidade de promover sacrifícios aos deuses. Por isso, sacrificavam porcos, lhamas e ofertavam objetos de uso cotidiano. Em momentos raros, como após um desastre natural ou durante a coroação de um rei, faziam também sacrifícios humanos. Agora nós vamos entrar nas culturas Marajoara e Tapajós, que são as culturas que nós encontramos nos povos do Brasil. A ilha de Marajó, localizada no Pará, foi ocupada pelos Marajoaras entre 400 e 1300. Esse povo praticava horticultura na floresta e dominava a técnica de produção de cerâmica. Produzia urnas funerárias, jarros, estatuetas, pratos e adornos. Pesquisas arqueológicas mostram que os marajoaras construíram morros para evitar enchentes e neles erguiam as moradias das pessoas de camadas sociais privilegiadas. Há indícios de aldeias e cidades que se formaram ao longo dos rios da região. Algumas chegam a ter 5.000 habitantes. A população total da ilha pode ter chegado a 100.000 habitantes. Não se conhece a causa do desaparecimento do povo marajoara. Quando os portugueses chegaram ao Pará em 1616, a região estava ocupada por outros indígenas. Estudos indicam que os povos da região interagiram uns com os outros e mantinham relações de trabalho e comunicação ao longo do território amazônico. Já a cultura Tapajós formou-se entre 1000 e 1600. A região, na atual região de Santarém, no Pará, foi ocupada pelos índios Tapajós. A sociedade era organizada em torno do chefe e as mulheres desempenhavam papéis de importância na aldeia. Os Tapajós plantavam milho e mandioca. Ao contrário dos marajoaras, eles não enterravam os mortos. Esses eram cremados e suas cinzas misturadas a bebidas consumidas pelos membros da aldeia. Dominavam a técnica da produção de cerâmica, com a qual faziam peças adornadas com representações humanas e animais. Segundo informações, a sociedade tapajônica desestruturou-se devido às guerras contra os colonizadores e às doenças trazidas pelo homem branco.